Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Lima. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Mundo Curioso. E vamos para mais um fato. Se Robert F. Kennedy não tivesse sido assassinado, como seria seu futuro promissor? Qual seria o destino da diplomacia norte-americana caso RFK tivesse se tornado o segundo da família a assumir a presidência? É o que vamos contar para vocês hoje. Vindos de duas famílias tradicionalmente irlandesas, os Kennedy eram profundamente ligados na política norte-americana. O pai de John e Robert Kennedy, por exemplo, era um membro ativo do Partido Democrático e passava seus ideais para os filhos. Com o passar dos anos, contudo, a história da família foi marcada por fatalidades irreversíveis. A mais grave delas aconteceu em novembro de 1963, quando o então presidente norte-americano John F. Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas. A tragédia transformou seu irmão mais novo, Robert, no atual sucessor da dinastia política do clã. Bob elegeu-se senador pelo estado de Nova York em 1964, e 4 anos mais tarde, era favorito à vaga dos democratas nas eleições presidenciais. Planos frustrados. Na noite de 5 de junho de 1968, contudo, Bob Kennedy comemorava a vitória nas eleições primárias da Califórnia quando foi assassinado, vítima de 2 tiros fatais na cabeça, disparados por Sirhan Bichara Sirhan. O presidenciável morreu no dia seguinte. Para o historiador Roberto Buzanco, da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, contudo, muita gente acreditava que Bob, como era chamado, seria eleito para a presidência. Ele era um dos políticos mais populares no final dos anos 60, afirmou. Segundo o pesquisador Gunter Rueder, do Núcleo de Políticas e Estratégia da Universidade de São Paulo, USP, também não existem dúvidas de que Bob seria eleito presidente. Robert tinha herdado a mística do irmão, narrou o especialista. Mas como, afinal de contas, seria o governo de Robert F. Kennedy caso ele não fosse assassinado? Um mundo distante. O último discurso de Robert traz algumas pistas. Podemos acabar com as diferenças nos Estados Unidos, sejam elas entre brancos e negros, entre os pobres e os ricos. Somos um grande país, altruísta e clemente, afirmou o político, poucas horas antes de ser morto. Kennedy tinha o apoio de negros, latinos, jovens e outros grupos que estavam fora do centro de poder, afirmou Buzanco. Para o presidenciável, encerrar a guerra significaria colocar um fim nas divisões sociais. Isso porque Bob era um notório defensor dos direitos civis e, portanto, podemos imaginar um governo mais atento às políticas sociais. Entre seus assessores estavam alguns dos principais idealizadores das políticas afirmativas que surgiriam só na década de 80, afirmou Arthur Mayer, um historiador americano, autor de Robert Kennedy and His Time, Universos Distintos. Uma das primeiras escolhas polêmicas e decisivas para Robert Kennedy seria a permanência ou a retirada das tropas americanas no Vietnã. Em 1969, a opinião pública estava dividida. Porém, se cumprisse o que prometeu em campanha, é provável que o mais novo presidente encerrasse a guerra muito antes do que foi feito. Ele era contrário à presença do Vietnã e em seus discursos afirmou, mais de uma vez, que os Estados Unidos já haviam cumprido seu papel para deter o efeito dominó do comunismo na Ásia, afirma Mayer. Ele calcula que, se os Estados Unidos saíssem da guerra em 1969, quase 20 mil soldados americanos teriam sobrevivido. Até 1973, quando o então presidente Richard Nixon, enfim, ordenou a retirada, 56 mil americanos morreram e mais de 300 mil voltaram para casa mutilados. Do lado vietnamita, as mortes chegaram a 2 milhões de pessoas. Um mundo que não foi. As relações do possível segundo presidente Kennedy com a América Latina não seriam muito diferentes. Segundo Buzanco, Bob era favorável à política externa de seu irmão, que não apoiava regimes autoritários. John sustentou golpes que derrubaram governos acusados de anti-americano, explica o historiador. O pesquisador Gunter Rueder, no entanto, acredita que a eleição de Kennedy teria antecipado mudanças na diplomacia internacional norte-americana que só chegaram com Jimmy Carter, no final dos anos 70. É possível que as ditaduras latino-americanas tivessem vida bem mais curta, se Bob não tivesse sido assassinado, afirmou o especialista.